O primeiro avanço real da cúpula do G7 para a Ucrânia, os países do G7 e os Estados Unidos concordaram em conceder licenças que permitirão produzir na Ucrânia não apenas sistemas ocidentais de defesa antiaérea, mas também armas de longo alcance, em particular mísseis balísticos. Isso significa que a Ucrânia poderá produzir em seu próprio território sistemas de defesa aérea como o Patriot e interceptadores para eles, e até mesmo mísseis para ataques contra os russos, para não depender do fornecimento desses mísseis das fábricas nos Estados Unidos e na Europa. Se isso parece algo irrealista para você, aqui vão dois fatos. Bem, em primeiro lugar, os mísseis para os sistemas Patriot já são produzidos há muito tempo não só nos Estados Unidos, mas também no Japão e até mesmo na Alemanha. E o desenvolvedor dos mísseis britânicos Storm Shadow se comprometeu hoje a ajudar a Ucrânia a produzir mísseis de cruzeiro, capazes de alcançar Moscou em território ucraniano. Adiantando um pouco, vai surgir o Netuno 2, que será criado em conjunto com os britânicos. Mas aqui surge a principal questão: quando tudo isso vai realmente começar a ser feito? Quando a Ucrânia realmente poderá começar a produzir aqueles mesmos mísseis interceptadores para o sistema Patriot, se receber a licença já amanhã? É sobre isso que vamos conversar agora de forma estruturada. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo. E inscreva-se no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Decisão correta e inovadora da cúpula do G7 para a Ucrânia. Os países do G7 e os Estados Unidos concordaram em conceder licenças que permitirão produzir na Ucrânia não apenas sistemas ocidentais de defesa aérea, mas também armas de longo alcance. É sobre isso que estamos falando, na declaração conjunta dos líderes do G7 divulgada após a cúpula na França. Ou seja, não se trata apenas de algum tipo de informação privilegiada, sabe? É uma declaração oficial de todos os líderes do G7, incluindo Donald Trump, o que é muito importante. Na declaração está escrito que os Estados Unidos e os membros europeus do G7 planejam organizar a produção de armamentos na Ucrânia sob licença de empresas ocidentais. Não se trata apenas de sistemas de defesa antiaérea. Lembro que Zelensky solicitou a Trump uma licença para produzir interceptadores para o sistema de defesa aérea Patriot. Segundo uma fonte diplomática à margem da cúpula do G7 na França, a Ucrânia também poderá produzir meios para atingir alvos a longa distância, em particular, mísseis de longo alcance. Além disso, em uma declaração conjunta, os líderes do G7 confirmaram a intenção de aumentar o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea Patriot, Iris-T, NASAMS e assim por diante. Também de mísseis interceptadores para esses sistemas, como o PAC-3 meios de ataque de longo alcance, ou seja, mísseis de longo alcance e outras armas para a defesa da Ucrânia. É preciso reconhecer o mérito dos europeus que deram um grande salto quântico, na minha opinião, nessa questão. O chanceler alemão Friedrich Merz disse que os europeus transferirão primeiro suas licenças aos ucranianos para mostrar aos americanos que estão liderando a iniciativa. E se os americanos ainda assim tiverem receio, foi declarado que as empresas americanas poderão transferir as licenças correspondentes para os fabricantes europeus, e estes já vão organizar a produção na Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia vai produzir armamentos americanos, mas sob a garantia dos europeus. E hoje, Trump já declarou que sim, vamos considerar esse esquema e nós vamos fornecer mísseis diretamente. Aliás, isso já não é pelo programa Purell. E Trump declarou que está pronto para transferir diretamente para a Ucrânia mísseis de longo alcance, além de transferir licenças para a produção de mísseis interceptadores do sistema. На производство ракет-перехватчиков для системы Patriot. Merz afirma que a produção atual de armamentos é insuficiente e que o licenciamento ajudará a aumentar rapidamente a fabricação dos produtos necessários. O começo da produção de armas ocidentais pela Ucrânia para uso próprio é, na verdade, a solução ideal, e Trump concordou. Aqui, só para lembrar, caso você, tenha perdido o contexto, durante a cúpula do G7, os parceiros discutiram o fortalecimento da defesa aérea ucraniana e o apoio à produção própria de sistemas de defesa aérea. Entre as prioridades foi citado o desenvolvimento das capacidades de longo alcance da Ucrânia, e Zelensky apontou como principal questão nas negociações com Trump a licença para produzir mísseis interceptadores do Patriot. E lembro também que, após mais de uma hora de negociações sobre esse tema, as equipes de Trump e Zelensky foram trabalhar nos detalhes e hoje se encontraram novamente. Isso mostra que, de fato, esse processo não ficou apenas nas palavras, mas já se tornou uma discussão concreta. Recebemos uma declaração conjunta dos líderes do G7, onde isso já está oficialmente registrado.
Aqui destaco que, atualmente, além dos próprios Estados Unidos da América, os mesmos mísseis para o Patriot também são produzidos no Japão, e a líder do Japão também esteve nas negociações na França. Além disso, ainda este ano essa produção começará na Alemanha. E aí Merz fala diretamente: ouçam, a Alemanha já recebeu a licença para produzir mísseis para o Patriot, então por que ela não iniciaria a produção desses mísseis na Ucrânia? E parece que Trump gostou dessa ideia. A ideia é a seguinte, vamos explicar de forma bem simples. A Ucrânia precisa desses mísseis. E no mundo eles estão em falta, não há o suficiente. Então por que não dar à Ucrânia licença para produzi-los? Mas aqui é importante, claro, ser realista. E os especialistas militares, ao responder à pergunta sobre quão rápido a Ucrânia poderia começar essa produção caso recebesse uma licença dos Estados Unidos, dizem que essa é uma questão controversa, porque a própria Alemanha precisou de cerca de 5 anos para organizar esse tipo de produção. Mas não devemos nos assustar com os 5 anos. O fato é que, na Alemanha, a maior parte desse período, a maior parte desses 5 anos, foi gasta justamente na assinatura de acordos preliminares para a compra desses mísseis no futuro. Ou seja, não para o início da produção, mas para os contratos. Bem, falando de forma simples, você não vai construir uma fábrica se ninguém for encomendar a produção. Consequentemente, por muito tempo houve negociações, assinaturas de contratos e assim por diante. No início deste ano surgiu um grande pedido na Alemanha, cerca de 1.000 desses mísseis. Então decidiram iniciar a produção. Assim, eles começaram a produção após receber o pedido de 1.000 mísseis. Na Ucrânia, as forças armadas já solicitaram, pois precisavam dos mísseis urgentemente. Por isso, o processo será rápido, mas com certeza não vai levar anos. Ao mesmo tempo, iniciou-se uma disputa para ver quem entra primeiro no mercado ucraniano com suas licenças. O consórcio europeu de mísseis MBDA assinou hoje um memorando com o escritório de design ucraniano LUT para expandir a cooperação na área de sistemas de ataque de longo alcance. A MBDA é considerada o maior e mais conhecido fabricante europeu de mísseis. E entre os seus desenvolvimentos mais avançados estão os mísseis de cruzeiro Storm Shadow e o Scalp. A Ucrânia os utiliza ativamente para atacar alvos militares russos. E o acordo prevê o desenvolvimento do míssil de cruzeiro ucraniano Netuno para criar, com base nele, um sistema de ataque de longo alcance Netuno 2. Bem, na essência, a empresa fabricante dos mísseis Storm Shadow e Scalp oferece seu conhecimento para criar um análogo ucraniano com base nos desenvolvimentos ucranianos já existentes. E aqui destaco que o escritório estatal de projetos LUT está modernizando os mísseis de cruzeiro do complexo Netuno. E agora, o alcance das últimas modificações do Neptune já chega a 1.000 km. Junto com os europeus, como você pode imaginar, é possível alcançar distâncias ainda maiores. E o que é importante, ninguém vai controlar onde pode ou não pode atacar com esse tipo de míssil. Ou seja, será possível atacar toda a Rússia e nenhum parceiro ocidental vai nos limitar nisso. Aqui vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá tem Patreon, Buy Me a Coffee, até carteiras de criptomoedas, dados bancários e patrocínio pelo YouTube. Escolha o formato mais conveniente para você, agradeço qualquer apoio. É isso, se cuidem, tchau para todos.